Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, em homenagem ao lançamento do novo filme da franquia Evil Dead, que chega nos cinemas nessa quinta-feira, hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Evil Dead de 2013. Eu admito que talvez eu tenha ido assistir esse filme com expectativas demais, até por ter me divertido e gostado tanto do último filme da franquia, o Evil Dead Rises, que inclusive já tem crítica aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui no vídeo. Esse filme lembra bastante o primeiro Evil Dead de 1981, que tem uma premissa bem similar e acompanha 5 jovens que resolvem passar um tempo em uma cabana no meio de uma floresta. Apesar de bem brutal e violento, eu senti o filme um tanto óbvio demais, que deixou ele até um pouco cafona, parecendo realmente conseguir encontrar o seu tom na segunda metade dele. Ele realmente abraça esse lado muito mais violento e sangrento. Disso, eu admito que eu me decepcionei um pouco com os atores dentro desse filme, já que todas as performances pareciam muito engessadas, não passando emoção verdadeira, além deles não conseguirem desenvolver muito bem os relacionamentos entre esses personagens. O filme tem direção de Fede Álvares, também responsável por Alien Romulus, e o roteiro assinado por ele e Rodo Sayeks. A história acompanha 5 amigos que viajam para uma cabana remota na floresta, onde a descoberta de um livro dos mortos os leva a involuntariamente invocar demônios. A história é quase um remake do primeiro filme, sendo muito parecida em vários sentidos, mas aqui os jovens têm um objetivo a mais, uma motivação a mais para ir no meio dessa cabana, que é justamente curar a personagem Mia do seu vício em drogas. Tô vendo ir para essa cabana no meio do nada para conseguir fazer com que ela passe ali pelo período de abstinência e realmente se cure do vício. Honestamente, eu até achei uma boa justificativa para eles irem parar naquela cabana, até porque é um processo muito difícil, ela com certeza iria querer sair correndo, buscar droga em algum outro lugar, desistir desse processo, e como eles contam ali no filme, eles já passaram por esse processo várias e várias vezes, então até acho que foi uma justificativa boa o suficiente para eles se encontrarem nessa situação. Mas eu acho que eles deixaram o design da cabana, que lembra muito, do primeiro filme, um tanto assustadora demais, assim, para ser essa escolha de local para ela passar por tudo isso. Acho que eles podiam ao menos ter deixado ela menos rústica, um pouco reformada talvez, até para ter essa quebra de expectativa dentro da história. Acho que poderia ser algo interessante. Até visto o que eles fazem nesse último filme do Evil Dead Rises, em que eles pegam toda essa história da franquia e levam pra no meio da cidade, dentro de um apartamento, que acho que é uma quebra bem interessante ali pra dentro da franquia. E assim como no primeiro Evil Dead, o filme já deixa muito clara a atmosfera sombria ao redor daquela cabana, que é no meio de uma floresta, com árvores altas e cheias, e deixando extremamente claro que os nossos protagonistas estão 100% sozinhos e dependem apenas deles. Além disso, o filme também traz uma sensação claustrofóbica, já que a própria floresta e a natureza também passam a tentar deixar os protagonistas presos naquela cabana. E pelo filme trazer toda essa questão da Mia, os outros personagens também começam a impedir ela de sair daquele lugar, porque eles não querem que ela quebre ali o tratamento, quebre a abstinência, consiga se curar mesmo do vício que ela tem. Então também tem um pouco disso, da gente ficar meio sofrido, deles falando, não, Mia, fica aí, não vai sair, não deixando ninguém sair daquele local. O prólogo do filme também deixa bem evidente o terror daquele local, com uma cena brutal entre um pai e uma filha, realizado, claro, naquela mesma cabana. Além disso, eu gostei bastante como a entidade, o vilão aqui dessa história, é extremamente forte, conseguindo nos surpreender em vários momentos dentro da história e pegando os personagens também de surpresa. Muito por conta da forma como ela ataca esses personagens, conseguindo controlar a floresta ali ao redor e também causando algumas alucinações para esses personagens. E claro, é um filme extremamente brutal, então se você não é muito fã desse estilo de terror violento assim, talvez esse não seja o filme pra você. Mas infelizmente, eu achei um pouco cafona toda a questão dos relacionamentos aqui dentro da história. Os personagens e o relacionamento que eles têm entre eles são apresentados quase de uma forma forçada e engessada. É até meio robótico, parece que o roteiro sente a necessidade de falar com todas as letras, todas as questões dos relacionamentos entre os personagens e suas questões dentro da história. E por consequência, os atores também parece que estão quase que lendo o roteiro. E honestamente, eu sinto que isso poderia ter sido apresentado ao longo da história, mostrando com pequenas situações a dinâmica ali daquele grupo, como cada um se sente um em relação ao outro, quem gosta de quem tem inveja de quem não gosta de
quem. Acho que isso poderia ter sido mostrado ali ao longo da história. Eu senti os atores bem fracos, assim, bem engessados. Parece que eles estavam lendo o roteiro palavra por palavra, sem qualquer tipo de mistério, de entonação diferente, assim. Eu realmente saí bem decepcionada com esse lado do filme. Além disso, me incomodou muito a falta do filme de querer trazer algum tipo de mistério. Eu não sei se ele foi pensado já pra quem já conhecia toda a franquia Evil Dead, já sabia o que poderia acontecer dentro da história, mas eu sinto que faltou mais esse lado do mistério, de surpreender mais as pessoas. A Mia, por exemplo, é uma personagem que desde o início ela é apresentada sendo muito estranha. Ela é desnecessariamente muito estranha, e eu acho que teria espaço pra nossa imaginação, né, pro nosso questionamento de se aquilo é realidade ou se aquilo é o sobrenatural. Eu acho que se a personagem fosse um pouco mais normal, assim, eu acho que até o filme poderia ter brincado um pouco com a questão de percepção, né, fazendo a gente se questionar se aquilo que tá acontecendo é apenas um efeito, uma alucinação da abstinência dela, ou se de fato é sobrenatural. Eu não sei dizer se o problema é a atriz, o roteiro ou a própria direção, mas algo definitivamente não funcionou. Além disso, eu sinto que esse filme é um tanto óbvio demais, assim. Eu acho que faltou um pouco mais espaço pra várias surpresas ao longo da história. Calma, eu já vou falar sobre o final do filme. O que tornou ele muitas vezes previsível, e eu acho uma pena porque esse último Evil Dead soube tão bem em trazer essas novas questões, né, com essa mudança de cenário, e principalmente por trazer muito do relacionamento de uma mãe com seus filhos. Já esse filme parece um clássico filme de terror, em que a todo momento a gente tá gritando pros personagens: não faça, não vá, não acredite. Além disso, uma das personagens dentro da história, a Natalie, que aqui é a namorada do David, que também é um dos protagonistas juntamente com a Mia, parece estar simplesmente sobrando dentro da história, apenas sendo uma personagem de fundo. Por vezes eu cheguei até a esquecer que a personagem existia. Uma decepção, já que no início parecia que iam tentar fazer algum tipo de triângulo amoroso entre a Natalie, o David e a Olivia. E eu também me incomodei bastante com o quão cético o personagem do David é, chegando um ponto que ele deixa de ser realista. Toda hora ele desacredita no sobrenatural da coisa toda, mas é que chega um ponto que não tem mais explicação real ali pra aquilo. E também pela relação desses personagens ser engessada, a gente não tem qualquer tipo de impacto emocional com as mortes brutais, além do fato de serem brutais. Mas como eu comentei, o filme lembra bastante em vários momentos o primeiro Evil Dead, que inclusive eu arrisco dizer que esses momentos são um ponto forte da narrativa, sendo uma homenagem muito legal, principalmente pra quem é fã dos filmes do Sam Raimi. Uma das coisas é o próprio livro e sua natureza, que, mesmo completamente aterrorizante, ainda acaba atraindo a curiosidade dos personagens, aqui sendo o Eric, que fica vidrado com o livro e suas escrituras. E também, por conta dos avanços tecnológicos, né, a distância temporal entre o primeiro Evil Dead e esse de agora de 2013, eu acho que o filme conseguiu trazer momentos ainda mais realistas e mais brutais e nojentos, principalmente por conta das maquiagens aqui. Tem até uma cena envolvendo a mão de uma personagem que eu achei muito interessante. Mas eu devo admitir que eu sinto que o primeiro, talvez pela época que ele foi lançado, tinha um pouco mais de espaço para ser divertido. Talvez ele tivesse uma liberdade criativa muito maior, assim, mas eu acho que faltou um pouco desses momentos, talvez mais realmente divertidos. Porém, apesar de todos os seus problemas, o filme faz valer a pena por conta do seu grande final. Os 20 minutos finais do filme são totalmente engajantes, mantendo a gente preso com uma facilidade absurda, tendo um visual muito impactante e uma perseguição que nos prende completamente, e até mesmo contando com um plot twist, que é muito bem feito e engrandece muito a história. Quero comentar muito pra não dar spoilers, mas eu realmente gostei bastante, assim, desse final, e acho que faz as coisas dentro da história, né, serem vistas até de uma forma um pouco diferente, assim, a relação que a gente tem, e realmente é muito bem feito aquele final, assim, eu gostei muito, e acho que é o que faz o filme valer a pena, assim, principalmente pra quem é fã desse terror, assim, acho que é um dos grandes momentos mesmo do filme e também da própria franquia. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 6.5 e ele tá disponível na HBO Max. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha da franquia Evil Dead, se você gosta desse filme de 2013, se você tá ansioso pro novo lançamento, né, e qual o seu filme de terror favorito. Então foi isso e até o próximo vídeo.